É o seguinte, Caio, o cara escreve assim. Uma perguntinha para 6 minutos. Tá bom, Pode ser? pode ser. Caio, como você, como alguém do meio evangélico, ou que já foi desse meio... Eu já fui, né, do meio. Eu ele não coloca entre eu as não partes. deixo de ser do meio porque eu fui tanto do meio que mesmo eu não estando dentro do meio, o meio anda comigo. Então, Porque não tem jeito. fica igual às águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Elas Sim, serpenteiam uma dentro da outra. sim. E vai ser assim a vida inteira. Aí ele pergunta, você, né, como alguém do meio ou que foi desse meio, do evangelho... Eu sou um cristão. Onde tiver cristão, eu tô aí. Exatamente. Tanto faz. Então, como é que você explica todos os milagres dos tão numerosos santos da Igreja Católica, como o milagre eucarístico de Lanciano, aí ele cita, ou então a vida do Padre Pio e seus numerosos milagres, ele cita também, não vou falar, e os relatos, assim, Mas qual é o problema? como de um pai, ele vai fazer uma pergunta matadora no final. Pode fazer a matadora porque a introdução eu já sei todinho qual é. Ele fala de todos os milagres da Igreja Católica, ele cita também as famosas relíquias como o Santo Sudário. Tudo certo. Aí ele fala assim, A pergunta matadora. isso tudo não seria a prova de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira Igreja de Cristo? Não, isso é só a ignorância de quem não leu Jesus dizer que milagres sempre aconteceriam e acontecerão. Milagres nunca foram validadores de nada no Evangelho. Milagres nunca foram validadores de nada. Milagres são sempre utilizados, na maioria das vezes, quase esmagadoramente, para enganar a percepção das pessoas. Por isso é que Jesus diz que muitos virão fazendo muitos milagres. Paulo diz, fiquem atentos, porque eles virão, quem engana, virão com o poder, com o prodígio, com a miraculosidade do engano. Só não estou dizendo que é o caso na Igreja Católica, só estou dizendo que o pressuposto dele é falso. Tá, beleza. Você não está se dizendo também que esse Não, pessoal aqui não estou avaliando ninguém, não estou avaliando ninguém. Só estou dizendo, o teu pressuposto, que isso não prova, não, é justamente o contrário. Isto nunca prova nada. Você veja o que se disse acerca de João Batista. Jesus tinha dito que ninguém entre os nascidos de mulher foi como João. Foi como João. Todavia, João nunca fez nenhum milagre. E o que se diz é, na verdade, João Batista nunca fez nenhum milagre, nenhum sinal. Mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Então, como é que eu avalio a verdade? É por milagres? É por consubstanciação miraculosa? É por validação miraculosa? Não. Eu sei o que é verdade se o que está acontecendo, se o que é realizado no Espírito de Cristo, se indica Jesus, se é segundo o Evangelho, se vem pavimentado num caminho de amor, de sinceridade, de verdade e de solidariedade para com o próximo. Esse é o bom milagre. Porque maus milagres, Jesus disse que aconteceriam para todo lado. Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O grande milagre é a obediência ao Evangelho. Não é ficar dizendo Senhor, Senhor, ou Jesus Cristo é o Senhor, ou Deus é o meu Senhor. Tudo isso é balela. O que vale, segundo Jesus, não é o confessionalismo que atribua soberania a Deus, a Cristo. Isso nunca deixou de haver na igreja, enquanto a feitiçaria corria solta. Mas Jesus Cristo sempre foi o Senhor. O que valida é a obediência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, em teu nome fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios. Eu, todavia, lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticou iniquidade, praticou injustiça, viveu a vida corrupta, mentirosa, hipócrita, escondida, dúbia, dúplia, deliberadamente ambivalente, enganadora, lobo vestido de pele de ovelha, dizendo em nome do Senhor Jesus e fazendo milagres. Jesus a esses dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Eu não sei quem vocês são. Usando o nome dele, falando em nome dele, realizando tudo em nome dele, sem nunca terem obedecido a palavra dele. Então, a grande maioria cai nessa categoria, como, por exemplo, nos chamados sermões escatológicos de Jesus, nos pequenos apocalipses de Mateus, Marcos e Lucas. Em todos eles, Jesus diz: abram o olho, vigiai, acautelai, estede atentos, porque virão muitos em meu nome realizando sinais, prodígios, maravilhas. É justamente o oposto. Esses sinais não são validação da verdade. O que valida a verdade é que ela seja conforme o Evangelho de Jesus me ensina a viver, e ela só será verdade para mim se for conforme o Evangelho de Jesus me ensina a viver e se eu pratico com a integridade feliz daquele que obedece mediante a fé que se efetua, que se efetiva, que se faz eficaz como amor, como fruto do amor. Agora, ainda concluindo a sua pergunta, você veja, a Igreja Católica é organizada, é só por isso que você tem essa lista de nomes e de beatos e de milagres, porque, você veja, para ordenarem, para santificarem a irmã Dulce, foram necessários 2 milagres, e um deles do rapaz que foi lá. Que foi no Vaticano. Foi no Vaticano. Você vê que aquilo acontece todo dia nas igrejas, né? Mas a Igreja Católica, ela registra, tem essa organização. Ela tem essa organização. Tem um HD lá. Tem uma carteira de milagres, tem essa coisa toda. Mas, por exemplo, quando meu pai morreu, eu me lembro da minha sobrinha Annelise, com aquele jeito expansivo, espontâneo, extrovertido dela, chorando, apaixonada, vendo o vozinho dela morto. Ela falou: meu Deus, se o critério da Igreja Católica valesse para o vovô, ele ia ter que ser beatificado e ordenado santo todo dia, porque não tinha dia sem milagre na vida dele. Pois é. A quantidade não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Foram centenas de cânceres que desapareceram, de enfermidades que ele orou e sumiram, de infertilidades crônicas que deram lugar a crianças abençoadas que nasceram, a situações horrorosas, como uma mulher com vermes saindo da vagina. Meu Deus do céu. De modo que ela, de perna aberta, me lembro bem desse dia, aqueles vermes fervilhando. Ai, Caio. Esse negócio indizível. A gente chegou lá e papai ungiu-a com óleo em nome de Jesus, nós impusemos as mãos sobre ela e os vermes morreram. E a mulher foi ao médico, o médico não sabia o que tinha acontecido com ela. Como é que aquela vagina, com todo o aparelho urinário apodrecidos, tinham ficado novos da noite para o dia? Você imagina? Então, meu filho, é muita tolice o que você está me perguntando, porque os grandes milagres, se a gente fosse considerar validação de verdade por milagre, eu ia te aconselhar a ir para as favelas, onde tem mulheres puras e santas, orando com gente doente, que é curada todo dia, não tem nenhuma propaganda e não fazem filho e não abrem portas, não começam igrejas, nem iniciam denominações. E ninguém está filmando, né? E ninguém está filmando. Então para com isso, é criancice, isso aí é ser candidato ao engano.
adotar esse tipo de pressuposto como referência. O que faz de um santo é a obediência. A verdade não é validada por milagres, mas pela obediência que faz o fruto do Espírito se manifestar. Você quer saber quem é aquele que é cheio do Evangelho e que tem o sinal do Espírito Santo validando a vida santa dele e verdadeira? É aquele que, em obediência ao Evangelho, com o coração pacificado, justificado mediante a fé, tendo paz com Deus por meio de Jesus, vivendo com o coração humilde, aprendendo de Jesus todos os dias, dá o fruto natural do Espírito Santo, que é amor, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é aquele que está vivendo em santidade, em obediência simples ao Evangelho, com milagres ou sem milagres. Ele está vivendo a vida que dá fruto para Deus, produzindo fruto digno de arrependimento. E tome cuidado, porque se você assumir milagre como critério de validação da verdade, então o espiritismo kardecista é a verdade, com a reencarnação ensinada por tantos médiuns que operaram milagres, que abriram olhos com gilete, como foi o caso do Heber Soares, história narrada ali no meu livro Nos Bastidores dos Espíritos, que está aí para todo mundo comprar. Ou a verdade estaria nos lugares mais impensáveis, sabe por quê? Porque tem um monte de charlatães que têm dons de paranormalidade. Nem toda cura é milagrosa no sentido da impossibilidade. A maioria das curas são passíveis de serem realizadas pela interferência psíquica de um ser humano sobre o outro. E aí o cara vê isso acontecendo e diz logo, Jesus estava lá, Deus estava presente. Eu conheço bruxos que têm o dom psíquico da cura, ou do aliviamento da dor, ou de qualquer outra coisa, porque você pensa no mundo de maneira hipermaniqueísta. De um lado está Deus, do outro lado está o diabo. Logo, as curas da Igreja Católica registradas assim são as de Deus e comprovam que a verdade está do lado de cá. Isso é um maniqueísmo extraordinário. O cara não entende que entre Deus e o diabo existe o homem, com poderes psíquicos, poderes paranormais, com poderes de várias naturezas. E em outro lugar ainda existe a fé do indivíduo. Eu vejo pessoas bem intencionadas que vão buscar cura nos lugares mais errados deste mundo e saem curadas. Por quê? Porque Deus ama a fé do seu Joaquim, da Dona Maria, da Marcelinha, do Fernando aflito, que foi buscar recurso no lugar errado, mas foi com toda humildade de todo o coração e foi curado. Não é isso que Jesus diz em Mateus 7, só para concluir? Que o cara é um enganador. É lobo vestido de ovelha. Dá o fruto do engano. Mas o crente é cego e não enxerga. Aí ele vai, como ele fala o nome do Senhor Jesus, o crente fica logo impressionado. E como ele realiza milagres, expulsa demônios e profetiza, o crente fica impressionado e se deixa pastorear pelo lobo, vestido de pele de ovelha. Por quê? Só porque ele diz o nome do Senhor, ele pronuncia. Segundo lugar, porque ele faz milagres. Terceiro lugar, porque ele expulsa demônios. Em quarto lugar, porque ele profetiza. E esse ingênuo que tem essas coisas como pressuposto validatório da verdade de Deus, embarca no engano.
Por que que houve a cura? Se o indivíduo era um lobo vestido de ovelhas, por que houve a cura então? Em primeiro lugar, você não sabe se o lobo vestido de pele de ovelhas tinha dons paranormais, que não tem nada a ver com santidade, nem com relação com Deus, é um desenvolvimento psíquico, nada mais do que isso. Assim como Einstein era um gênio para a física, tem gente que é um gênio de telepatia, de comunicação à distância, tem esse desenvolvimento natural, mas não tem nada sobrenatural ou divino operando ali. A segunda alternativa é o fato de que Deus ama essa ovelhinha enganada por esse lobo vestido de ovelha, falando em nome de Jesus, isso e aquilo outro. Mas o indivíduo que foi lá não tem nada a ver com a mentira dele. Só foi lá buscando misericórdia de Deus e Deus passou por cima do lobo, vestido de pele de ovelha, e abençoou o João, a Maria, o Antônio, a Isabel, a ovelhinha dele, e não do lobo vestido de pele de ovelha. Isso serve para gente ruim, querendo faturar em nome de Deus, e serve até para esses milagres que você catalogou, achando que são os validadores da verdade de Deus, quando não são. Porque enquanto alguns desses milagres estavam acontecendo, por exemplo, na Igreja Católica se estava ensinando algumas das teses mais equivocadas contra o Evangelho. Mas Deus não parou de agir no mundo porque a Igreja peca contra o Evangelho, ou porque os líderes falsificam o Evangelho ou mentem acerca de Jesus. Deus continua a ser o Deus das pessoas. Ele não tem nada a ver com a Igreja Católica, com a Igreja Protestante, com igreja nenhuma. Ele é o Deus do indivíduo. Ele diz que os céus dos céus não podem contê-lo. Porém, ele habita com o quebrantado e contrito de coração. Ele é o Deus da pessoinha, não tem nada a ver com essas instituições. Pelo amor de Jesus, meu filho, abre o teu coração e o teu entendimento para entender que a santidade de Deus se manifesta como fruto, com milagre ou sem milagre, mas tem que ter o fruto validatório, a credencial validadora, o fruto digno de arrependimento. Que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isto. O resto é falácia, é engano religioso, e eu peço de todo o coração que você reveja esse axioma sobre o qual você erigiu seu pensamento, porque ele elabora sobre pântano, areia, chão movediço, e não está na rocha dos séculos, por onde a gente faz todos os aferimentos seguros para a nossa vida.